Olá, espero que você esteja muito bem. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. México abre mercado para a carne bovina do Brasil e 34 frigoríficos poderão exportar para o país. Desembolsos do crédito rural alcançam 240 bilhões de reais em 2022-23. Estiagem provoca quebra de 30% na soja e 40% no milho no Rio Grande do Sul. Apesar das perdas, produção será maior que em 2021. Expo Direto Cotrijal pode superar os 5 bilhões de reais em negócios neste ano. E você vai ver ainda grandes aliadas nas plantações. As joaninhas ajudam no controle de pragas. Essas e outras notícias a partir de agora no nosso Jornal Terra Viva. E a Expo Direto Cotrijal chegou no segundo dia. Hora de buscar conhecimento e tecnologia que vão ajudar o trabalho no campo. Dá só uma olhada nisso. Dia de muito sol e não me toque no Rio Grande do Sul e de Expo Direto lotada. Jair e Lise são produtores rurais e aproveitaram que a colheita de soja já terminou para visitar a feira. Vieram em busca de novidades em máquinas e equipamentos que prometem facilitar a vida no campo. A feira aqui é uma oportunidade, né, da gente conhecer as novas tecnologias que estão no mercado aí. E a gente sempre vem procurar alguma coisa que venha agregar valor, né, na nossa produção, que consigamos aumentar a produção. Então, sempre tem equipamentos que melhoram também a nossa vida, né, facilitam, no caso. E, como a gente estava conversando antes, a parte de mão de obra hoje é muito escassa, então a gente tem que substituir essa mão de obra por equipamentos, né? E isso que a gente vem buscar hoje nessas feiras aí, para ver, sempre tem alguma coisa diferente que dá para fazer mais fácil, né? Melhorar a vida lá no campo. Isso. Então, e assim, também tem a parte de fertilizantes, tem a parte de sementes novas e coisas. A gente sempre está procurando se atualizar para estar dentro do mercado, porque é um mercado muito competitivo, né? Cada dia mais a gente tem que se profissionalizar no negócio, né? O casal produz soja e milho. A região onde fica a fazenda não foi tão afetada pela severa estiagem que atinge boa parte do estado, reduzindo a produção de grãos. Tem que trabalhar bastante para conseguir produzir. E a gente sempre depende do tempo, né? Se o tempo ajuda, a nossa parte a gente faz. Como é que foi esse ano para vocês, né? Vocês produzem soja e milho, foram afetados de alguma forma com essa estiagem? A nossa região ali sofreu um pouquinho, mas a gente foi bem, né? Graças a Deus não atingiu tanto quanto alguns vizinhos. Agora continuar aí, não para, né? O trabalho no campo, ele é 24 horas. Exatamente, 24 horas. Dia também de buscar conhecimento. Os auditórios onde são realizadas palestras e fóruns também ficaram lotados. Temas como o cuidado com o solo e o mercado de carbono dominaram os debates nesta terça-feira. Nós estamos aqui participando agora com o nosso 7º Fórum de Conservação do Solo, Fórum Estadual de Conservação do Solo, onde o principal objetivo é trazer informações diferenciadas aos nossos produtores, visando produzir mais com rentabilidade e também a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção. O foco do nosso fórum nesse ano foram 2 painéis. O primeiro falando da importância da matéria orgânica para o nosso solo, ou seja, como que a gente pode qualificar os nossos manejos para incrementar a matéria orgânica do solo, que é extremamente importante para a qualidade, para a saúde desse solo. E o segundo painel que está acontecendo nesse momento trata da possibilidade de, com uma conservação eficiente, com o aumento da matéria orgânica do solo, nós podemos creditar carbono, porque estamos sequestrando mais carbono, mantendo ele mais tempo no solo, e com isso fazer com que o produtor acumule créditos de carbono e possa inclusive estar no futuro bem próximo, já no curto e médio prazo, estar comercializando esses créditos. Ou seja, além do produtor conseguir
produzir mais, incrementar a sua produtividade, por estar conservando o solo e sequestrando carbono, pode ainda, inclusive, incrementar a sua renda por esse carbono, que é um compromisso ambiental que o nosso produtor também está fazendo. Tecnologia, aperfeiçoamento, tem muito mais. Ainda na edição de hoje, a gente vai trazer mais informações direto da Expo Direto Cotrijal. O Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Alimentar do México divulgou as condições sanitárias necessárias para a importação de carne bovina brasileira e, na sequência, já habilitou 34 frigoríficos daqui do Brasil. A decisão amplia o mercado brasileiro no exterior e beneficia principalmente a produção de Santa Catarina, que poderá exportar carne fresca com osso, refrigerada ou congelada. O estado é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como uma região livre de febre aftosa sem vacinação, assim como o próprio México. Já o Distrito Federal e os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins, que possuem status de regiões livres de febre aftosa com vacinação, vão poder exportar somente carne maturada e desossada. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, classificou essa mais nova parceria comercial com o México como histórica e destacou que isso era um sonho antigo do Brasil. A expectativa é de que essas vendas comecem o mais breve possível e que não haja barreiras tarifárias ou restrição de cotas. Em média, o México importa cerca de 1 milhão de toneladas de carnes por ano. Expansão, importante. Em meio ao aumento da tensão em todo o país com as recentes invasões de terra, cresce a importância das ações dos governos estaduais para cumprir o direito à propriedade privada. As invasões de terras no país, promovidas por movimentos ligados à reforma agrária, têm elevado a tensão nas propriedades rurais brasileiras desde o início dessas ações no feriado de Carnaval. Ao Terra Viva, o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio e presidente da UCESP, Edivaldo Del Grande, observou que a resposta do governo federal à crise tem sido insatisfatória. Principalmente quando a gente olha e vê alguns líderes, evidentemente, participando de extorsão aos fazendeiros. Isso é um absurdo. Nós já estamos um despropósito, né? um descrédito, principalmente uma falta de coordenação do ministro Paulo Teixeira. Quando a gente escuta ele falar que tem que dialogar, para mim, com essas pessoas, são invasores de propriedade privada, para mim, tem que se colocar justiça, tem que se fazer justiça. Diante deste contexto, as operações dos governos locais para garantir o direito à propriedade privada, assegurado na Constituição, ganha relevância. Em São Paulo, a conduta do governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi celebrada pela sociedade rural brasileira. A CRB avalia como rápida e eficiente a resposta às invasões na região do Pontal do Paranapanema e destaca que, com estratégia e sem uso de força, o governo de São Paulo conteve o movimento. Para o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, as invasões vão na contramão da conciliação do país. Lula prometeu, pós-vitória, pacificar, né, o nosso país, unir o nosso país. Essas invasões, exatamente levam a um movimento contrário. É um movimento de insegurança no campo, justo no campo, que está produzindo, que está trazendo, fazendo a balança comercial, fazendo a economia do nosso país. A seguir, estiagem provoca quebra de 30% na soja e 40% no milho no Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda, crédito rural alcança 240 bilhões de reais. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Até já.
É para lá que a gente volta agora, Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, onde acontece a Expo Direto Cotrijal. Mas tem um detalhe, a estiagem que atingiu as lavouras do estado provocou uma redução de mais de 30% na safra de soja e superior a 40% na de milho de verão, em comparação com as estimativas iniciais da Emater Sul para a safra 22-23. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Emater durante a feira. E hoje aqui na Expo Direto foram apresentados os novos números da estimativa de safra aqui para o Rio Grande do Sul. Esse levantamento ele é feito tradicionalmente aí pela Emater e divulgado aqui na feira, trazendo os dados mais atualizados aí da safra, números muito esperados aí pelo mercado e também pelos produtores rurais. Para poder trazer mais detalhes para a gente sobre essas estimativas novas, eu converso agora com o Claudinei Baldicerra. O Claudinei é diretor técnico da Emater aqui do Rio Grande do Sul. Claudinei, os números apresentados agora foram atualizados. Fala um pouquinho para a gente no caso da soja, A estiagem, ela afetou realmente essa produção de soja no estado? Sim, a estiagem não é o número, não são os números que a gente gostaria de abordar. Isso já está no cenário da estiagem, como ela veio se comportando em todo o ciclo da cultura, dos cultivos dos grãos, dos cultivos de verão, e colocaram a cultura da soja no levantamento da Emater, no último retrato de levantamento da Emater feito no final de fevereiro, aponta aí em torno de 30%, 31% a estimativa, em relação à estimativa inicial, a expectativa atual, 30%, 31% aí de redução na produção. Então isso são dados importantes, claro que são dados que falam na média do estado do Rio Grande do Sul, e nós temos que analisar dados mais regionais também, e que por região tem regiões mais afetadas, principalmente a região de Santa Maria, região de Santa Rosa, região de Juí, região de Bagé, são regiões que foram bastante afetadas e que muitos municípios tiveram prejuízos, elevando quase a totalidade da perda em alguns agricultores, e na média dos municípios perdas elas são superiores, talvez até superiores a 50% em alguns municípios. Então é preciso fazer essa análise, porque a distribuição das chuvas também foi bastante heterogênea. Então dentro dos próprios municípios tiveram localidades que receberam chuvas, mesmo que localizadas e em fração menor, mas suficientes a repor uma necessidade hídrica, e em outras localidades, não tão distantes, 5, 10 quilômetros, praticamente não choveu. Então se tem um retrato de chuvas heterogêneas que também criaram modelagens dentro dos municípios que reduziram sensivelmente as perdas. Claudinei, embora sejam perdas grandes, os números mostram também que essa estiagem foi menos severa do que a do ano passado. Sim, comparado ao do ano passado, que foi uma estiagem bastante severa, os números mostram que foi uma estiagem não tão intensa quanto a do ano passado, mas foi uma estiagem significativa. Essa estiagem, se nós pegarmos uma linha do tempo dos últimos 10 anos, nós ficamos no grupo das últimas 3 colocações, deverá ficar em 8º lugar aí no resultado da produção de grãos. Então é uma estiagem que ela é de impacto econômico, de impacto financeiro bastante significativo, e que remete assim a cada vez mais todas as estruturas que pensam a agricultura no estado do Rio Grande do Sul, junto com os produtores, junto com os agricultores, refletir sobre as melhores e adotar estratégias sobre as melhores práticas aí de enfrentamento de futuras estiagens. Só lembrando, essa é a segunda safra, a segunda estimativa de safra divulgada pela Emater. Qual será a próxima? E o senhor acredita que esses números possam mudar? É provável que esses números se mantenham muito próximos daqueles que foram apresentados. É claro que nós temos os quantitativos, a avaliação será feita ao final da colheita de todas as culturas de verão, principalmente a soja, que é a última cultura que chega no ciclo final, mas encerrada a colheita, a Emater tem o hábito de fazer os levantamentos quinzenais, de 15 em 15 dias. Encerrada a colheita, a gente tem um retrato mais fiel daquilo que foi o comportamento. Há um atraso, se comparado ao ano passado e os anos anteriores também, há um atraso no início da colheita da soja, o ano passado, nessa época, nós estávamos com 3, quase 4% de área colhida. Nesse momento, a gente está com algumas lavouras, poucas lavouras, que ainda não atinge a fração de 1% de colheita.
Valdinei, quero agradecer muito sua participação com a gente. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, estamos sempre à disposição. Até a próxima oportunidade. Vinícius Marra, da Expo Direto 2023. Grande Vinícius, tem mais, hein, gente? Sempre, durante toda a feira. Vamos ao Agritendências de hoje? É hora do Silmar César Miller? Silmar, boa noite para você, alegria tê-lo comigo aqui também hoje. Ontem eu estava de folga por causa do aniversário, mas eu senti sua falta, tá? Bom, Silmar, o Vinícius trouxe para a gente aí os impactos, né, dessas perdas. Podem ter aí, em termos de mercado, algum impacto maior? Como é que isso afeta a safra nacional e todo o setor? Silmar, boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do canal Terra Viva. Tem impacto nos mercados, sim, mas principalmente no mercado do próprio estado do Rio Grande do Sul, onde as perdas são muito grandes. A gente viu esses dados divulgados hoje. No caso da soja, até surpreenderam negativamente. Se esperava que a perda fosse em torno de 20%, 25%, se fala em 31% no caso da soja, de safras perdidas, na média, né? Em alguns lugares as perdas foram maiores. No milho ficou mais ou menos dentro da expectativa, em torno de 40% de perda, ou seja, realmente uma situação deplorável. Pelo segundo ano, terceiro no caso do milho, na verdade, terceira quebra consecutiva de safra, no caso da soja, o segundo ano consecutivo. Tudo isso representa perdas homéricas para o produtor, mas se representa também custos maiores para o consumidor via ração animal, que é utilizada aqui para alimentar suínos, aves, o gado de leite. Tudo isso acaba impactando o nosso bolso, Márcio, por conta de aumento dos custos da ração, do custo da alimentação do animal. Tudo isso implica, portanto, em também maiores custos para o consumidor no produto final que ele vai buscar lá no supermercado. As perdas, claro, foram muito localizadas esse ano. Essas perdas são localizadas especialmente no Rio Grande do Sul, mas também há casos na Bahia, por exemplo, também enfrentando uma seca severa, já com perdas de 10%, 15% na sua produção. Em outros estados, excesso de chuvas também prejudicando as lavouras de grãos que estão em andamento nesse momento. É o caso do Centro-Oeste, particularmente, é o caso, por exemplo, do Mato Grosso, que é o principal estado produtor, sofreu muito com excesso de chuvas que prejudicou a qualidade das lavouras, além de aumentar o custo do produtor por conta da necessidade de secagem, ou seja, ele teve que gastar dinheiro para secar os grãos colhidos por excesso de umidade. Então, tudo isso acaba impactando aqui no nosso bolso como resultado final. É um resultado inflacionário que se soma, aliás, a uma outra situação que vem fazendo com que os preços aumentem em termos globais, que é o caso da Argentina, por exemplo, vizinha do Rio Grande do Sul, sofrendo também uma seca que é histórica, uma das piores dos últimos 70 anos, e que não terminou ainda. E lá as perdas são muito maiores. Só que o fato é que o reflexo disso é global, ou seja, impacta tudo no nosso bolso por queda na produção global de alimentos fundamentais, como é o caso do milho e da soja, ingredientes fundamentais para a ração animal, acabam impactando na inflação no mundo todo. Tanto tudo o que acontece localmente acaba tendo efeitos globais, especialmente no caso do agronegócio, né, Márcio? Pois é, verdade, Silmar. E os mercados, como é que ficaram nessa terça-feira, hein? Bom, mercados hoje refletiram em parte essa situação aqui de preocupação com o clima em várias partes do globo, particularmente essa questão da Argentina, mas hoje teve um fator que predominou acima de todos os outros, que foram declarações do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que deixaram claro que vai ter mais aumento de taxas de juros na maior economia do planeta. Isso significa aprofundamento de recessão. A ideia do aumento de juros é para tentar conter os altos preços, a inflação não para de ceder, não para de subir nos Estados Unidos, e o remédio clássico para isso é aumentar a juros para tentar conter o consumo. E isso ficou claro hoje num discurso feito pelo presidente do Banco Central americano e que acabou derrubando os mercados. Começou pelo petróleo. O petróleo desabou hoje em 3,5%, o dólar subiu por conta disso, subiu no mercado internacional, subiu aqui no Brasil também, e os mercados de commodities caíram em função disso, porque significa a tendência de retração de consumo. Então, soja caiu na Bolsa de Chicago, 0,9%, milho também, 0,4%, arroz também foi outro, queda de 1,6%, algodão desabou, acompanhou o petróleo hoje, caiu 2,3%, cacau também caiu na Bolsa de Nova York, 1,3%, boi gordo aqui no Brasil, é bom fazer uma ressalva, já que voltou a cair hoje por conta das incertezas com relação à reabertura das exportações brasileiras,
Aquele caso da vaca louca já está superado, está esclarecido, a exportação, que é bom, de volta para a China, nada ainda aconteceu. Portanto, isso deixa o mercado muito pressionado e o boi acaba sofrendo isso diretamente no preço. As exceções do dia foram o trigo, que subiu um pouquinho, 0,4%. Café também, por conta de preocupações com a safra brasileira, voltou a subir hoje, 1,2%. E o açúcar com alta de 0,7%, Márcio. Então, esse é o retrato do mercado nesta terça-feira. Terça-feira e véspera de anúncio amanhã, quarta-feira, de novos dados sobre a produção mundial de grãos, que vai ser divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso acabou impactando o mercado hoje também, porque o mercado fica na expectativa se vai sair alguma novidade em termos de números que possam mudar os rumos da produção ou do consumo em termos globais. Quando isso acontece, é sempre um dia muito importante, né? Silmar, que terça, né? Tumultuada, né? Obrigado, Silmar. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. O volume de crédito rural concedido pelo sistema financeiro neste Plano Safra entre julho de 2022 e fevereiro de 2023 chegou a 240 bilhões de reais. O montante é 24% maior que o do mesmo período da temporada anterior, quando as liberações foram de 198 bilhões de reais, de acordo com dados do Banco Central. As linhas de custeio que cresceram 42% nesses 8 meses, alcançando 146 bilhões de reais, continuam a puxar o avanço. Já as operações de investimentos acumulam alta de 4% em relação à temporada passada. Até fevereiro, as liberações foram de 65 bilhões de reais. As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 379 mil toneladas em fevereiro. Em receita, a alta chega a 11%, somando 736 milhões de dólares. Principal destino das exportações brasileiras, a China importou 111 mil toneladas no primeiro bimestre deste ano, volume 23% superior ao registrado no mesmo período de 2022. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda os grandes aliados nas plantações, elas, as joaninhas que ajudam no controle de pragas. Olha só, pequenininhas, mas com uma grande contribuição para a agricultura. Até já! Bom, nesta quarta-feira, 8 de março, a gente celebra, o Dia Internacional da Mulher. E nesta semana, aqui no canal Terra Viva, a gente está mostrando várias entrevistas, reportagens especiais sobre as mulheres que fazem história no agronegócio nacional. Hoje a gente recebe mais uma. Vamos conversar agora com uma mulher que desde pequena sempre teve contato com o agronegócio. Por gostar tanto do assunto, ela foi cursar medicina veterinária. A entrevistada de hoje é a Silvia Morgulis. Doutora Silvia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Jornal Terra Viva, ao canal Terra Viva, né? É muito bom ter a senhora aqui. Mas, doutora, qual é a sua história com a pecuária? Eu trouxe só um pouquinho assim de informação, né? Conta pra gente aí quais são os principais desafios enfrentados hoje também, desde quando a senhora começou. Boa noite, doutora Silvia. Boa noite, eu fico muito feliz de estar aqui, de ser convidada, isso para mim é uma honra poder falar com o público do Terra Viva. Eu sempre gostei de lidar nas coisas da roça, né, digamos assim, e a gente viveu muito isso, porque o pai tinha propriedade, o meu avô, então a gente sempre estava ali vivendo essa realidade ali, né? Mas eu morava em São Paulo e fui fazer veterinária porque eu gostava demais do campo mesmo, né? E foi muito bom, assim, eu me realizei muito. No início eu não pude trabalhar com meu pai porque ele não quis, ele quis que eu fosse me realizar em outro lugar, fora da fazenda. Mas depois ele me chamou de volta e aí estamos até hoje, né? Desde 2003. Com muito desafio, o que mudou? Quanto tempo faz?
Olha, desde 2003 são 20 anos, né? É muito tempo, né? E muita coisa mudou. O agronegócio melhorou demais, quer dizer, desenvolveu demais, muita tecnologia, muita coisa nova, se a gente comparar com 20 anos atrás, né? E muitas, assim, muitas mulheres estão participando agora, estão na lida aí, né? Tá todo mundo, muita mulher participando, tem muitos grupos de mulher, tem muita gente nova, trazendo coisas novas. Então, eu acho que isso mudou sim, porque antes éramos poucas e agora já tem bastante. Mas sempre a gente tem algum perrengue, né? Sempre tem algum desafio. Já que a senhora tocou, mensagem para as colegas da senhora, para as mulheres, aquelas que já são do agro, aquelas que estão se preparando, se especializando para chegar no agro e ser colega da senhora? Eu acho que tem que arregaçar a manga e tocar o barco, né? A mulher pode contribuir muito, ela tem um olhar diferente, ela trabalha de um modo diferente, e essa junção do trabalho masculino com o trabalho feminino dá uma coisa muito boa. Eu acho que a gente se complementa muito, né? A mulher é detalhista, ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ela traz um cuidado com os funcionários, ela olha os animais, né, assim, presta atenção no bem-estar animal. Então, eu acho que é uma colaboração muito boa para o agro, né? O agro pode ir muito para frente, acho que é muito bom. Silvia Morgulhes, pecuarista e médica veterinária, muito obrigada, senhora, pela gentileza de nos atender. É muito bom celebrar essa Semana aqui Internacional das Mulheres recebendo a senhora. Muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Até a próxima. Parabéns. Até a próxima. Vamos para a previsão do tempo agora para todo o país. Através desse mapa de água disponível no solo, podemos observar que boa parte da Bahia e também o norte de Minas Gerais está com baixa umidade. Algumas regiões detêm apenas 10, 20% dessa água disponível no solo. E a Conab apontou que danos já estão sendo contabilizados em soja e também no milho na região. E nos próximos dias, inclusive amanhã, a condição ainda é de tempo firme no norte de Minas Gerais, Bahia e sertão nordestino. Também na metade sul do Rio Grande do Sul e áreas do Rio de Janeiro e Espírito Santo devem manter essa condição sem chuva. Já em relação a boa parte do norte do país, centro-oeste e também áreas do Paraná e o estado paulista, os temporais acontecem no final da tarde. É a mesma condição também de temperatura, vai se manter elevada em Salvador, 30 graus de máxima, 31 em Natal e 30 em São Luís. Nos próximos dias, os maiores volumes acumulados vão ficar concentrados no norte do país e também no centro-oeste, entre 40 e 60 milímetros. Já em relação a boa parte do nordeste e norte de Minas Gerais, quase não chove. É a mesma condição para o sul e apenas o norte do Paraná que deve receber alguma precipitação. Na outra semana, entre os dias 13 e 17 de março, a chuva se espalha pelo Brasil, mas os acumulados mais expressivos permanecem em áreas do Batopiba e também no norte do Maranhão e a faixa leste do Pará. Muito obrigado. Um dos grandes aliados no combate às pragas nas plantações são os pequenos insetos. E olha só, essa aqui, as joaninhas ajudam tanto na horta quanto nos jardins. Graciosas. Para muita gente, elas representam sorte. Para as plantas, as joaninhas têm um papel fundamental, de proteção. Por isso, em Belo Horizonte, os pequenos e coloridos insetos viraram um grande aliado
para cuidar das árvores e jardins da cidade. Muitas vezes as pessoas vão cultivar uma horta, vai achar lá pulgão, piolho de couve, a Joaninha vai lá e vai limpar, né, ao se alimentar, limpando as plantas, então ela faz essa proteção. Ela é considerada aí como um amigo natural que faz o controle biológico de pragas. Estamos em uma biofábrica de joaninhas. Aqui, os insetos são criados para se reproduzir e promover o controle biológico de pragas. Só entre 2018 e 2022, cerca de 110 mil joaninhas foram distribuídas de graça para a população de Belo Horizonte. A gente coloca dentro dos potes os insumos que ela necessita para uma melhor reprodução. Assim que ela se reproduzir, a gente faz a separação desses adultos, desses ovos, e deixa aqui para poder ou distribuir para a população ou para poder aumentar a nossa produção. Qualquer pessoa que tem uma hortinha em casa pode pedir um kit joaninha para ajudar a combater as pragas nas plantas e hortaliças. Nesta horta comunitária, por exemplo, o Dionísio usa o inseto como um aliado. Bastante, além de a gente trazer as lavras, né, elas reproduzem aqui bastante também. Mas depois que eu fiquei conhecendo a Joaninha, bem mais do que uma sorte, né? Ela é uma colaboradora muito grande, né, na agricultura. Essa é a nossa natureza, né? E olha só, apesar do cenário desfavorável em relação à safra de grãos, a expectativa está aquecida para o setor de máquinas. Para a Expo Direto Cotrijal 2023, feira que ocorre no decorrer dessa semana em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a projeção é de movimentar 5 bilhões de reais em negócios, o mesmo volume total da edição do ano passado, que já representou um incremento de 87% em relação ao ano anterior, a 2020, edição com público presencial. E acompanhe todas essas novidades na programação do canal Terra Viva aqui, desde as primeiras horas até o final do dia. É o que a gente está fazendo com muito carinho, porque a gente acompanha de perto as feiras do Brasil. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Bom descanso, bom trabalho para quem segue aí no período noturno, na madrugada. E continue com a gente.